Olá, 30 de julho de 2019, confira as principais notícias desta terça-feira. Pesquisa aponta que compras para o Dia dos Pais em São Luís devem aumentar em relação ao ano passado. OAB Maranhão, realização de combate ao assédio em transporte público. Fadinha, aos 11 anos, é a mais jovem a conquistar uma etapa do Mundial de Skate Street. No quadro Trabalho e Emprego, confira as mudanças no processo de seleção e recrutamento. E tem ainda dicas para você não se dar mal nas entrevistas de emprego. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão! Um ótimo dia para você que nos acompanha aqui em São Luís do Maranhão, na Ilha do Amor. Estamos começando mais um Bom Dia Maranhão, bom dia especial aos amigos aí no interior do estado, acompanhando a nossa programação. Obrigado mesmo, viu, pela confiança, pela credibilidade aqui no Sistema Difusora de Comunicação. No Bom Dia de hoje, a gente vai falar sobre um assunto também extremamente importante. Hoje, lá no Centro Histórico, acontece um debate sobre gênero e direito. Eu vou receber no estúdio uma das palestrantes, debatedoras, lá uma advogada, que vai falar sobre os impactos, por exemplo, das novas tecnologias em relação à mulher. Nós vamos ver, por exemplo, vamos falar sobre vários assuntos, entre eles, aqueles comentários odiosos. Você já deve ter visto falar, né, nas redes sociais. Muita gente que se esconde por trás de um computador, de um celular, enfim, para atacar as pessoas. Vamos falar sobre direito de família, vamos falar sobre vários assuntos, crimes cibernéticos. Daqui a pouco, nessa discussão pertinente aqui no estúdio, esse debate acontece hoje no Centro Histórico da capital e aqui no Bom Dia a gente vai falar, sim, sobre o assunto. Mas agora nós vamos ver como é que está o trânsito aqui na capital com imagens em tempo real. Vem comigo, nós vamos com imagens da Central de Monitoramento da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, começando pela Carlos Cunha. Avenida Carlos Cunha, aqui próximo, bairro do Jaracati. Trânsito tranquilo, o sol já está brilhando e forte na Ilha do Amor nessa manhã de terça-feira. Aí está a Carlos Cunha, o trânsito tranquilo nesse momento. Eu repito, estamos em férias. Lembrando, né, gente? Semana que vem começa tudo outra vez. Acaba o discurso do não tem nada para fazer em casa. Você sabe bem, você que tem filho, o que é isso? Então, semana que vem começa tudo outra vez, de volta às aulas. E olha como é que está o trânsito na Avenida Guajajaras agora. Já carregado nesse horário, aí aquele cruzamento com a Avenida Lourenço Vieira da Silva. Sinal aí, o semáforo funcionando normalmente, nenhum registro de acidente no momento. Avenida Guajajaras, aí o pessoal se deslocando para a rodoviária, também para o aeroporto, né? Essa pista da direita é a pista que vai no sentido Coab, a outra no sentido contrário, também o trânsito, nesse momento, tranquilo, vai fluindo na Guajajaras. Não há também registro de acidentes da Avenida Guaxinduba, mas o movimento é intenso em direção aí ao centro da cidade, à Praça Deodoro. As pessoas que descem a Avenida aí das Cajazeiras, nesse momento, com fluxo de trânsito aí já mais carregado nesse horário, mais normal para esse setor aí estratégico aí da cidade, tá bom? Imagens em tempo real para você agora, imagens ao vivo. Nosso cinegrafista José Antônio Teixeira mostrando para você as imagens captadas pelas câmeras de segurança da SMTT, as câmeras de monitoramento. Aí nós estamos na Avenida Jerônimo de Albuquerque. Essa avenida é uma das maiores da capital. Você vê aí, nesse momento o trânsito está parado por conta do semáforo, mas não há também registro de acidente nesse setor da cidade. Trânsito tranquilo, lá desde o Angeli, inclusive, até nesse horário ontem estava mais carregado, mas no momento tranquilo o trânsito. Portanto, 4 pontos ao vivo, hein? Mais uma prestação de serviço do Bom Dia Maranhão para você. Imagens da Central de Monitoramento da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte. Olha, gente, o comércio da capital está otimista em relação às vendas relacionadas ao Dia dos Pais. É que uma pesquisa que acaba de ser divulgada indica que aqui na capital São Luís, a intenção dos consumidores é gastar mais que no mesmo período do ano passado. Nas lojas, a variedade de produtos é grande. Tudo para atrair ao máximo a atenção dos consumidores. O Pedro, por exemplo, está na dúvida entre duas opções que o pai dele gosta bastante. Acho que roupa, talvez uma carteira nova, né? Tá na dúvida aí entre essas opções? Um pouco. Um levantamento feito pela FEComércio do Maranhão revelou que o nível de intenção de consumo dos ludovicenses está 2,4% maior do que no mesmo período do ano passado. O resultado deverá influenciar positivamente as vendas para o Dia dos Pais, que é considerada uma das 5 melhores datas para o comércio. Nas datas comemorativas é um momento em que o comércio tem os seus picos de consumo, os seus picos de venda. E o Dia dos Pais não será diferente. E isso muito baseado aí na melhoria do mercado de trabalho, na melhoria do acesso ao crédito. O fato é que com mais pessoas empregadas, muita gente que estava endividada está limpando o nome
e readquirindo crédito na praça. No primeiro semestre desse ano, a nossa economia já gerou 4 mil postos de trabalho aqui em São Luís. E isso faz com que eleve a renda do consumidor e tem outro reflexo também, a queda da inadimplência. A pesquisa da FEComércio mostrou uma queda de 8% no nível de inadimplência. E isso faz com que tenha uma folga maior do orçamento familiar para que as famílias vá às compras, compre o presente do pai aí e possa comemorar a data também. O Eric também já está dando uma volta pelas lojas e planejando comprar o presente do papai. Estava aqui com a minha mãe fazendo isso, por sinal. A gente veio comprar umas coisas, a gente dando uma olhada. É uma data muito importante porque é aquela pessoa que a gente tem de espelho, né? E enche ele de orgulho, que a gente pensou nele e tudo. Que legal, né? Mas o mais importante é isso aí que o Eric falou, né? Pensar nele, enfim, todo o carinho, toda a atenção. Esse é o presente que todo pai gostaria de ganhar, vai ganhar com certeza nesse Dia dos Pais, aquelas coisas que não tem preço, né? Mas enfim, para o comércio, para a economia, para a gente fazer a coisa girar, você percebeu aí, em São Paulo uma pesquisa mostrou que esse será um Dia dos Pais de lembrancinhas, mas aqui na capital os números estão indicando aí que as pessoas podem gastar um pouco mais esse ano do que gastaram no ano passado nessa mesma data. Termina amanhã o prazo para o pagamento do ICMS com redução de multas e juros. A gente vai saber mais sobre o assunto agora com Hugo Viegas. É o maior programa de redução de multas e juros já oferecido pelo Estado. Foi criado por meio de uma medida provisória, assinada pelo governador Flávio Dino em maio deste ano. Oferece descontos de até 80% para pagamento à vista ou de 15% a 75% na forma parcelada. O desconto é maior quanto menor for a quantidade de parcelas. O benefício vale para débitos do ICMS, o Imposto sobre Comercialização de Mercadorias e Serviços. Esse sistema de parcelamento de débitos e pagamentos integrais com redução de juros e multa iniciou-se em maio e foi em junho e até julho, escalonado as deduções que são feitas dos juros e multa. Quem recolheu o imposto integralmente até o dia 31 de julho terá um desconto de 80%. E podendo também ser parcelado de 6 até 120 vezes, cuja redução também será escalonada, começa com 75% e vai até 15% com 120 meses. O atendimento pode ser pedido pela internet, no site da Secretaria de Estado da Fazenda, ou presencialmente, na própria Secretaria. De acordo com a Secretaria de Estado da Fazenda, são 87 mil empresas que precisam passar pelo processo de regularização. A dívida delas ultrapassa os 2 bilhões e 700 milhões de reais. Dinheiro que, segundo o secretário, ao deixar de ser arrecadado, traz grandes prejuízos para a população. São recursos que o Estado precisa para cumprir a obrigação dele, para fazer com que as políticas públicas sejam efetivadas. São recursos do Estado, são recursos da sociedade. Então o prejuízo é muito grande. Imagina quanto 2 bilhões e 700 milhões não representaria em termos de serviços para a comunidade, para a melhoria da qualidade de vida do povo do Maranhão. Só para lembrar que o prazo termina nesta quarta-feira, portanto amanhã para o pagamento do ICMS com todos esses descontos, tá bom? Fiscais da Vigilância Sanitária de Imperatriz realizaram mais uma operação que visa checar se os estabelecimentos comerciais estão em dia com o alvará sanitário. E mais, eles também observam as condições de higiene e limpeza, em especial em estabelecimentos que comercializam alimentos. A venda de alimentos na estação rodoviária de Imperatriz foi o primeiro alvo dos fiscais da Vigilância Sanitária do município. Nesta lanchonete, o alvará está em dia e não foi encontrada nenhuma irregularidade nos alimentos. As condições, né, no caso aqui é uma lanchonete, a gente vê a questão do uniforme, do manipulador, se ele está com a touca, com a avental, as questões da higiene do local, a higiene dos alimentos, a higiene dos equipamentos, tudo isso é verificado. Neste outro estabelecimento inspecionado, foi encontrada alguma irregularidade. Que a gente orientou ele na questão da água de coco, que tem que estar registrado no Ministério da Agricultura. Então, nessa ação aqui, a gente está intimando e dando prazo para ele comparecer à vigilância, para dar entrada no alvará sanitário, e a equipe volta e faz a vistoria. Este trabalho do Núcleo de Alimentos da Vigilância Sanitária é feito todos os dias. Entre as principais irregularidades está a venda de leite e queijo in natura sem o selo de inspeção.
No caso de alguma irregularidade, o dono do estabelecimento é intimado a comparecer na sede da Vigilância Sanitária e ele tem 7 dias para fazer isso. A gente dá uma intimação para ele se regularizar e depois desse prazo vencido, a gente volta no local para ver se ele se adequou ao que a gente pediu e, dependendo do que ele fez, a gente vai prosseguir a ação, ou vai interditar, autuar, ou ele vai dar entrada no alvará sanitário dele. Lembrando que o alvará sanitário é obrigatório, não só para quem vende alimentos, mas também em outros como farmácias, salão de beleza, consultórios e laboratórios, para funcionar de forma legal. O documento é renovado anualmente. Confira agora o nosso giro de notícias. Um levantamento feito pela Sociedade Brasileira de Pediatria mostrou que nos últimos 9 anos, o Brasil desativou quase 16 mil leitos de internação pediátrica, aqueles destinados a crianças que precisam permanecer no hospital por mais de 24 horas. Segundo dados obtidos no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, mantido pelo Ministério da Saúde, em 2010 o país dispunha de 48 mil leitos no Sistema Único de Saúde. Em 2019, o número baixou para cerca de 35 mil. O Maranhão, segundo o estudo, foi o terceiro estado do país onde houve maior redução de leitos, 217 vagas a menos. O Ministério da Saúde contesta os dados e informa que de 2010 a 2019 foi registrado um aumento de quase 3 vezes o número de leitos complementares no SUS. O teto do ginásio da Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal no bairro do Calhau desabou após as chuvas que caíram na tarde de ontem em São Luís. Não havia nenhuma atividade esportiva sendo desenvolvida no local durante o acidente e não houve nenhuma pessoa ferida. A assessoria da Caixa do Maranhão informou em nota que uma equipe foi enviada ao local para averiguar a situação, para que o quanto antes a reposição do teto seja feita. Um homem morreu após acidente de trânsito envolvendo 3 veículos ontem na BR-135, próximo a Dom Pedro. 2 irmãos identificados como Iratelma de Souza Costa e Misael de Souza Costa ficaram feridos. Segundo a Polícia Militar, o acidente envolveu uma carreta e 2 veículos. As causas ainda estão sendo investigadas, mas a suspeita é que a imprudência de um dos condutores que estaria fazendo ultrapassagem em local proibido pode ter causado o acidente. No próximo bloco, 27 crimes, gente, de feminicídio foram cometidos esse ano aqui no Maranhão. Número alto, hein? Vamos falar sobre isso com Silvan Alves. E mais, no estúdio, o tema é a repercussão do mundo virtual na figura feminina. Vamos falar, inclusive, de outros crimes praticados contra a mulher, só que virtualmente. A gente volta já já com o Bom Dia Maranhão, imagens ao vivo nesse momento, imagens em tempo real da Avenida dos Portugueses, área Itaquibacanga. Voltamos já já. Estamos de volta com o Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado aqui pela TV Difusora e a gente vai ver agora mais uma vez como é que está o trânsito aqui na capital. Imagens em tempo real da Central de Monitoramento da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, começando pela Beira-Mar. Vamos fechar lá então? Nosso cinegrafista Zé Antônio Teixeira vai fechar a imagem na Avenida Beira-Mar agora para mostrar que, olha, o trânsito está tranquilo aí, né? Sentido centro, sentido contrário também, como eu falei, estamos nas férias, aí é o acesso à Rua do Egito, que vem subindo, né? Está vindo aqui do lado esquerdo, claro, lá do bairro do São Francisco. Nenhum registro de acidente nesse ponto da cidade também. Nenhum problema com nenhum veículo. Na rotatória do São Francisco, olha, tranquilidade também. Terça-feira, o pessoal vai atravessar na faixa, como a gente costuma dizer aqui. Atitude absolutamente cidadã e correta, né, do pedestre que tem que contribuir. O ciclista também está passando ali, ó. Atitude correta, atravessando na faixa para evitar acidentes, enfim. E agora a gente vai para outro ponto da cidade, outra rotatória, hein? Agora nós vamos ali para Daniel de Latouche com Holandeses. É esse momento que nós estamos mostrando para você. Avenida Daniel de Latouche Holandeses. Aqui à direita são os carros que vão sentido Olho d'Água, Araçagi, enfim. E daqui a pouco, claro que o volume aumenta no sentido contrário. Muita gente saindo dessa região da cidade. Vamos para um quarto ponto, mais 4 para você, para completar 8 pontos diferentes no Bom Dia Maranhão, logo cedinho para você da cidade. Aí já é a rotatória do Calhau, à direita é o quartel da Polícia Militar, aí nós estamos mostrando os ônibus, os veículos que estão vindo no comecinho aí da Avenida Carlos Cunha, tá certo? Mas também o trânsito vai fluindo normalmente, sem problema, sem registro de ocorrência até o momento, segundo informações que chegam para a nossa produção. Mais uma prestação de serviço do Bom Dia para você, imagens em tempo real da nossa cidade, da capital do Maranhão. 27 crimes de feminicídio já foram registrados esse ano em todo o estado, gente. E 4 deles ocorreram somente neste mês de julho.
Os números apresentados revelam que houve um aumento desses crimes no estado, principalmente no interior. No comparativo de 1º de janeiro a 29 de julho de 2019, com o mesmo período de 2018, a gente teve um aumento de 3 casos. Quer dizer, ano passado, nesse mesmo período, foram 24 casos e esse ano foram 27. Esse aumento de 3 foi no interior do estado, né, que ano passado foram 20. Esse ano foram 23. Na região metropolitana, o número continua igual. 4 ano passado e 4 esse ano. Na cidade de São Domingos do Maranhão, um policial militar atirou na namorada e logo em seguida recorreu ao suicídio. A tentativa de feminicídio ocorreu logo após uma briga do casal em plena via pública. Após balear a companheira, o suspeito atirou contra a própria cabeça. Os dados também mostram que dos 27 feminicídios, em 5 deles, os suspeitos recorreram ao suicídio logo após praticarem os crimes. Em todo o ano passado, foram 45 feminicídios registrados no Maranhão e em 6 deles, os autores acabaram tirando a própria vida. Praticamente todos os casos desde o ano passado já foram elucidados. Dos 27 casos, 16 foram presos, 5, como já falamos, recorreram ao suicídio e 6 estão foragidos. Quer dizer, 100% dos casos estão elucidados, sendo que desses 27, 6 ainda falta acontecer a prisão. A gente sempre tem batido na mesma tecla, né? Tem que denunciar. Se a mulher não tiver coragem, não se sentir segura para denunciar, qualquer pessoa pode fazer por ela. Está comigo já aqui Silvan Alves, nosso comentarista. Silvan, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Silvan, e quando a gente fazia a reportagem ontem sobre o assunto, levantava os dados a respeito, a gente não imaginava que hoje, mais uma vez, a gente está aqui falando de um outro crime praticado contra a mulher. É verdade, Adalberto. Ontem à noite, lá na cidade de Itapecuru-Mirim, um cidadão acabou tirando a vida da companheira e depois ele teria recorrido ao suicídio. O caso já está sendo investigado aí pela Polícia Civil e a gente comentava ainda há pouco aí nos bastidores que dá uma média de praticamente um crime de feminicídio por dia. Se você contar dos últimos 4 dias, dos últimos 4 dias, com aquele caso lá de Balsas, lá daquele empresário que infelizmente tirou a vida da ex-companheira e depois teria recorrido ao suicídio. Houve o caso lá de São Domingos, onde a vítima não morreu, mas o autor acabou atingindo com um disparo à própria cabeça, o cabo da Polícia Militar, o Euclides, acabou perdendo a vida. Tem o caso do Tocantins, Isso, né? Tem o caso do Tocantins, que é fora do estado, mas acabou repercutindo aqui, porque a família lá de Alto Alegre, onde foi feito o sepultamento, lá nesse caso lá, ele já vivia separado da companheira já há bastante tempo, mais de uma década que estava separado, mas sempre estava procurando, ela vivia mudando de endereço, mudando de cidade, e ele sempre procurando até que, infelizmente, protagonizou aquela tragédia lá da cidade lá de Silvanópolis, lá no estado do Tocantins. Que absurdo. É um número muito alto, viu, Adalberto? Muito altíssimo. E o que se discute, os especialistas discutem, é que não há um entendimento lógico dessa situação em função de ter ocorrido uma melhoria na lei com a transformação de crime de homicídio simples para crime de feminicídio, endurecimento das penas, várias específicas para dar celeridade do andamento do processo, medidas protetivas e mesmo assim esses casos continuam acontecendo. Teve uma apreensão de armas também no interior do estado ontem, né? Teve lá no povoado Limoeiro. A polícia tem intensificado as buscas ali naquela região do Munim, depois daquele ataque que houve na agência do Banco do Brasil, na semana passada, lá no município de Rosário. Prenderam uma família envolvida naquele assalto lá. E aí, no povoado Limoeiro, houve uma denúncia feita por populares de que havia lá um rancho, uma espécie de rancho, um casebre no meio do mato lá, nesse povoado Limoeiro, onde haviam 3 elementos que eram foragidos, estavam assaltando, inclusive, os moradores. O GSA foi lá, com os policiais do 27º, acabou fazendo a prisão de 3 pessoas e também a apreensão de armas, espoleta, chumbo, pólvora,
material utilizado para confeccionar munição. Os 3 foram apresentados na Delegacia Regional de Rosário para serem autuados em flagrante. Obrigado, Silvan. Até amanhã. Bom dia para você. Até amanhã, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Silvan Alves, falando de segurança aqui no nosso Bom Dia Maranhão. Vamos conferir a previsão do tempo agora, gente, aqui na capital e no interior do estado? Vem comigo, porque hoje em São Luís a previsão é de sol com aumento de nuvens ao longo do dia. À noite ocorrem pancadas de chuva. Ontem choveu bastante à tarde, né? Mínima de 24, máxima de 33 graus. Vamos para a segunda maior cidade do estado, Imperatriz. Hoje a previsão é sol com algumas nuvens, não chove. A mínima por lá, 20 graus, a máxima 35. E agora Caxias, vai esquentar bastante por lá também. Mínima 21, máxima 35. E em Caxias hoje não há previsão de chuvas. Vamos para mais 3 cidades agora. A gente vai começar por Codó. Por lá, sol e muito calor. A mínima em Codó 21, a máxima 36 graus. Em Santa Inês, 36 graus em Codó. É muito, gente. Sensação térmica aí de mais de 40. Santa Inês, previsão de chuva rápida durante a tarde e a noite. Mínima de 23 graus, máxima de 34 graus. Chapadinha, sol com aumento de nuvens ao longo do dia. À noite ocorrem pancadas de chuva. Mínima de 23. Geralmente lá cai bastante à noite a temperatura, né? Mínima 23, máxima lá em cima 35 graus. Confira agora a Tábua de Marés. Tábua de Marés para hoje, vamos lá na tela, 5h28 já, hoje pela manhã, né? 5,7 metros, maré bem alta. Às 11h49, teremos aí uma baixa-mar com menos de 1 metro. Às 18 horas e mais 4 minutos, teremos uma nova pré-mar com 5,7 metros. Você ligado no Bom Dia Maranhão nessa manhã de terça-feira. Olha, uma notícia nada boa para os consumidores, hein? A partir do dia 1º de agosto, a bandeira tarifária nas contas de energia, como a gente já falou aqui no Bom Dia Maranhão na segunda-feira, vai ser vermelha, ou seja, um aumento nas contas de energia. Aumento na conta de energia, notícia que se espalha rápido e não agrada. Eu acho ruim, né? Pra gente que não é bom de condição, onde um extra desse que a gente paga na energia já faz falta no orçamento, né? Então, se pelo menos mantesse o que já era uma ajuda boa demais. Na sexta-feira passada, a Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou que para o mês de agosto a bandeira tarifária será na cor vermelha, patamar 1. A cobrança será de R$ 4,00 para cada quilowatt-hora consumidos. O motivo? A redução do volume de chuvas nesse período do ano e o acionamento das usinas termoelétricas com custo de geração de energia mais alto. E pagar mais caro é a preocupação da dona deste salão de beleza. A minha preocupação é porque cada dia que passa ela está vendo um aumento maior e nós não podemos deixar de fazer o nosso serviço. Então vamos tentar economizar para ver se ela baixa mais um pouco, porque se continuar não sabemos o que vamos fazer. Economizar é o problema em um dia movimentado no salão. Secadores, pranchas, tudo ligado na tomada ao mesmo tempo. Sem falar das lâmpadas, centrais de ar, a TV, haja consumo. Este taxista disse que não há o que fazer, é pagar a conta mesmo. Rapaz, isso aí é uma coisa que o que eles querem fazer, eles fazem, a gente não pode dizer nadinha. Tem só que acatar, pagar, eles vêm e com a conta a gente é obrigado a pagar. Estamos aqui com o Bom Dia Maranhão nessa terça-feira para todo o estado. Olha, as repercussões do mundo virtual na figura feminina vão ser debatidas hoje aqui na capital. A discussão que envolve gênero e direito acontece às 5 da tarde no Casarão Tec Renato Acha, no centro histórico aqui da capital. Aqui no estúdio eu falo mais sobre o assunto com uma das debatedoras, a advogada Letícia Prazeres. Bom dia, Letícia. Bom dia. Letícia, como é que surgiu a ideia de fazer esse debate? Na verdade, tanto eu quanto a minha colega, Daniela, nós somos advogadas, fazemos pós-graduação e também é uma temática que envolve áreas de pesquisa de ambas. E é um assunto que está no que a gente chama no time certo. É o momento realmente de se discutir isso e de se levantar a proposta de que até que ponto esse mundo virtual que parece ter trazido tantas coisas boas, até onde vai o limite, né? A gente não pode confundir a questão da liberdade como que eles falam da questão da libertinagem. O direito, ele está aí sim para regular a vida em sociedade e fazer jus enquanto protetor dos direitos das pessoas vulneráveis, no caso, as mulheres. E aí dentro desse ataque, aí entra a questão de gênero, a mulher tem sido realmente vítima, muitas das vezes, desses ataques, a gente vê isso no dia a dia, seja com uma filmagem, né, que é postada na internet, sem autorização dela, de qualquer ordem, e de outras formas, quer dizer, são formas variadas, infelizmente,
de manifestação dessa violência. O que vocês perceberam no trabalho de vocês até agora e como é que vocês vão tratar disso no debate? Na verdade, a questão da violência contra a mulher, ela sempre existiu, só que com as tecnologias de informação, houve sim um aumento dessas ocorrências e dessas situações. Então, a nossa proposta não é uma questão de dar uma aula ou fazer um destrinchamento penalístico a respeito da temática, mas levantar as principais situações, como a questão do cyberbullying, a pornografia de vingança, linchamento virtual, como também apresentar um outro lado da perspectiva de gênero, que seria a questão da herança digital, a própria questão de como o direito de família, o direito civil abarcam o discurso de gênero. Então, a gente vai tentar nadar a respeito de todas essas searas, de tudo um pouco. Letícia, e os comentários odiosos, né? A gente sabe que, infelizmente, fazem parte do dia a dia das pessoas e há, de fato, um linchamento público, né? Sim. Eu dizia ainda, às vezes, que as redes sociais, muitas vezes você tem ali um julgamento absurdo, uma condenação já imediata das pessoas, simplesmente por pensar diferente, né? Esse é um problema que precisa ser enfrentado, né? Perfeitamente. Passa pela questão também da educação enquanto sociedade, como também da educação da sociedade enquanto usuária desse serviço de comunicação que é a sociedade de informação que a gente vive hoje em dia. Não dá a sensação das pessoas, de certa forma, de uma impunidade? Eu estou num computador, eu estou com o meu celular e nada vai acontecer comigo. Que é errada, inclusive, essa visão. É uma questão que a gente vai até, inclusive, debater. O anonimato, ele passa essa sensação de que nada vai acontecer, de que ninguém vai descobrir. E, por isso, muitas situações passam plenamente impunes. Inclusive, a vítima, muitas das vezes, se sente desestimulada a prestar boletim de ocorrência e falar a respeito por achar que no ambiente virtual não existem regras. Os operadores do direito também não precisam se atualizar em relação a isso? Não há, às vezes, uma certa dificuldade até de tipificar o crime, de perceber o que há por trás ali daquele crime, principalmente praticado contra a mulher? Claro, hoje em dia a gente fala que o profissional do direito 4.0, uma expressão que se utiliza, ele precisa sim dominar e ter conhecimento a respeito desse mundo virtual. Seja no sentido dos instrumentos que vão ajudar a fazer com que essas situações sejam reguladas, sejam punidas, como também é um profissional que ele precisa saber quem são os grupos mais atingidos e procurar militar a favor deles. Esse debate, gente, vai acontecer hoje à tarde no Centro Histórico da cidade. Vai acontecer hoje no Centro Histórico da cidade, eu repito, esse debate às 5 horas da tarde. Todos estão convidados aqui na capital. Letícia, ainda sobre esse debate que é extremamente importante, a gente falava antes de começar o programa sobre a questão da internet, quer dizer, da tecnologia, né? Ela é aquilo que a gente faz o uso dela, né? Ela pode ser usada para, enfim, para diversas finalidades, né? E a mesma rede social onde a mulher é vítima, né, de diversos ataques, também é a rede que fortalece, digamos assim, esse conjunto de ações de organizações não governamentais, iniciativas, né, pessoais, em defesa desse direito, né? É possível perceber também isso? Quer dizer, essa articulação também se dá nesse campo? Claro, até porque as tecnologias de informação na sociedade contemporânea, elas têm a função de aproximar aqueles e aqueles que, por concepções geográficas, são distantes entre si. Então, essa aproximação, ela serve realmente, como você mesmo disse, para fortalecer esses grupos. O fato da internet ser um ambiente em que, nossa, de repente as pessoas não vão conseguir como é que a gente fala? A questão de organização dos grupos. Isso daí, na verdade, não acontece. A internet, ela está aí sim para aproximar distâncias. Então vamos fazer o convite aqui para as pessoas. Hoje a entrada é gratuita, né? Não, a entrada é gratuita, as pessoas podem simplesmente chegar lá no Casarão Tec, na Rua da Estrela, a partir das 17 horas. O evento, ele, embora a temática seja do discurso de gênero, é um evento aberto para toda a sociedade, para os homens também em especial. E é isso, vai ser um bate-papo, uma troca de experiência em favor dos direitos das mulheres. Você, a Letícia, é a outra debatedora da mesa? É a Daniela Reis. Tá bom, obrigado, viu, Letícia? Obrigada. No próximo bloco, o quadro Trabalho e Emprego aqui no Bom Dia, e vamos falar sobre os cuidados na hora de uma entrevista de emprego e as mudanças no processo de seleção também. Tem ainda Diogo Contrim falando de política já depois do intervalo, um instante só. De volta ao Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado. A gente encerrou o último bloco falando sobre direito, gênero e direito, né?
A Comissão da Mulher e Direitos Humanos da OAB Maranhão realiza hoje ações de combate ao assédio sexual nos terminais da capital. Quem tem os detalhes para nós é Eduardo Terceira, que está inclusive em um dos terminais da capital. Eduardo. Olá, Adalberto, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham Bom Dia Maranhão, uma ótima terça-feira a todos. Uma campanha de extrema importância aí no combate ao assédio sexual no transporte público. Pesquisas apontam que grande parte, aí, boa parte dos casos de assédio sexual praticado contra mulheres acontecem no transporte público. Por conta disso, a Comissão da Mulher e de Direitos Humanos vem realizando essa ação nos terminais de integração aqui da capital São Luís, tanto da área urbana quanto da área rural. Começou ontem aqui pelo terminal da Coama, hoje já vai até o terminal do Maracanã, mas ontem já teve aqui ação aqui no terminal da Coama, na área urbana. Hoje, na manhã de hoje, acontece no terminal do Maracanã, que é já na área rural daqui da capital São Luís. Como eu disse, Adalberto, pesquisas apontam aí que boa parte dos casos de assédio sexual são praticados aí no transporte público. Uma pesquisa recente apontou que 97% de mulheres entrevistadas, mais de 1.000 mulheres entrevistadas em várias regiões do país, 97% disseram já ter sido vítimas de assédio em meios de transporte. Outras 71% conhecem alguma mulher que já sofreu assédio em público. Quer dizer, são números muito elevados, quase 100% de 1.081 mulheres que foram entrevistadas dentro dessa pesquisa divulgaram aí que já sofreram assédio sexual em algum meio de transporte público, e 72% das mulheres entrevistadas dizem já conhecer alguém que já declarou ter sofrido assédio sexual em transporte, em algum meio de transporte público. Por conta disso, uma campanha de extrema importância, como eu disse. Ontem aconteceu aqui no terminal da Coama, hoje acontecendo no terminal do Maracanã, na área rural aqui da capital São Luís. Uma campanha que é coordenada pela Comissão das Mulheres e Direitos Humanos da OAB aqui seccional Maranhão, mas que tem o apoio de várias entidades aí na defesa da mulher. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. É o nosso Eduardo Terceira, uma ação extremamente importante. Parabéns à OAB aí pela iniciativa. Vamos mudar de assunto, gente. Hoje é terça-feira, é dia do nosso quadro Trabalho e Emprego. Pois é, várias mudanças estão acontecendo no processo de recrutamento e seleção de pessoas. O repórter Ciro Mineiro vai mostrar para nós agora que mudanças são essas e alguns cuidados que o candidato deve ter quando busca uma vaga no mercado de trabalho. Vamos ver. O estabelecimento funciona há apenas 3 semanas e já conta com 6 funcionários. Assim que resolveu abrir o negócio, esse casal colocou como prioridade a contratação de profissionais qualificados. Eu sou responsável pela cozinha, então eu estava atrás de pessoas que pudessem me ajudar, me dar esse apoio, suprir as nossas necessidades. Então a gente foi atrás, sim, de uma consultoria para que nos desse apoio quanto à contratação desse pessoal. O Daniel foi uma dessas pessoas selecionadas, uma oportunidade de emprego que ele garantiu em boa hora. Estava trabalhando em outro lugar e com 2 meses fechou lá, aí apareceu essa oportunidade, eu botei meu currículo, passei pela seletiva e fui abençoado com essa oportunidade de estar entregando nessa equipe maravilhosa. A seleção que o Daniel se submeteu foi semelhante a essa, iniciada, claro, por uma entrevista de emprego. Essa é uma etapa crucial. É quando o avaliador vai tentar identificar as competências e habilidades profissionais do candidato. O mercado ele é muito competitivo. A cada tempo, a cada nova geração, eles estão muito mais qualificados, muito mais conectados, muito mais proativos, né? A tecnologia ela avança aí constantemente e esse mercado precisa também estar preparado para isso. Essa pessoa que pretende concorrer a uma vaga, né, de trabalho, de emprego, ela precisa se qualificar sem sombra de dúvidas. No momento da entrevista de emprego, ter qualificação é critério importante, mas contar com o autocontrole, ou seja, saber controlar o nervosismo, também é fundamental. Ele precisa vir tranquilo, ele precisa vir calmo. Se você observar, por exemplo, em São Paulo, existe uma seleção, recrutamento às cegas, seleção às cegas, né? Onde o entrevistador ele não tem o contato físico com aquele candidato, ele nem conhece aquele candidato num primeiro momento e aí, através de perguntas, antes de se encontrarem, ele vai tentando identificar as suas habilidades e competências. Nesse caso, o profissional bem treinado é sinônimo de bom atendimento, o que todo cliente gosta.
O negócio ainda está no começo, mas se tudo der certo, em pouco tempo, os donos pretendem ampliar a oferta de empregos. A gente abriu para continuar, para fazer o nosso nome no mercado. Então não dá para começar achando que achar vai dar certo. Chamando o vizinho, improvisando, o amigo, o primo, não é assim. Então é preciso ter essa responsabilidade de levar um bom produto para o nosso cliente e a nossa empresa ter uma longa vida, uma longa estrada, né, de fornecer produtos e serviços. Pois é, e como a gente viu na reportagem, a entrevista de emprego compõe esse processo de seleção dos candidatos. Aqui no estúdio eu recebo Natália Martins. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, Natália? Bom, o pessoal está aí esperando essas dicas e a gente pode começar falando sobre um processo que é anterior, inclusive esse contato direto com o candidato, que é, por exemplo, o envio dos currículos, né? Sim. Então, vamos começar? A gente vai pontuar, então, para você essa nossa entrevista. Vamos ver o primeiro assunto, então? Aí está, o envio de currículo por e-mail. Existem pecados que são cometidos nessa hora, Natália? Sim, existem sim. Um dos mais comuns é o candidato, por incrível que pareça, não anexar o currículo. Então, às vezes ele envia o e-mail, mas ele não coloca o currículo em anexo. Um outro erro muito comum é o candidato encaminhar aquele e-mail que já vai com todos os encaminhamentos de currículos que ele já mandou várias vezes para outras empresas, com textos, né, seguidos, e aí passa uma mensagem de alguém que está procurando qualquer coisa ou que não sabe que direção quer seguir, né? Isso que eu ia falar, depois encontra a imagem do candidato, sim, né? Sim, é muito comum isso. Vamos para mais um tópico? Uma outra preocupação dos candidatos deve ser com a linguagem não verbal. Vamos lá? A linguagem não verbal, ou seja, o corpo fala, né? Não tem jeito. Fala muito e fala até muito mais do que as próprias palavras. Então, muitas vezes o recrutador ele vai dar oportunidade para o candidato falar, mas não necessariamente porque ele vai ponderar todas as palavras, mas ele quer ver como é que aquele candidato vai se portar, qual é a energia que ele imprime na hora de falar, como é que é a comunicação do corpo dele, né? O quanto que é coerente o que ele está falando com a forma como ele está se apresentando durante a entrevista. Então, é extremamente importante. A dica nessa hora, por exemplo, é não fazer gestos tão acentuados, enfim, tem que controlar o nervosismo, faz parte? Controlar o nervosismo, eu costumo dizer que você pode, nesse momento, colocar tudo a perder, né? Imagine se eu estou falando que eu sou uma pessoa muito dinâmica e a minha linguagem corporal, ela não é coerente com isso. Até o tom de voz, eu quero muito esse emprego, eu quero muito essa oportunidade, eu gosto de encenar isso, parece distante, mas é assim que acontece muitas vezes. O candidato não imprime energia, eu quero, olha, eu estou disposto, né? Então, é importante que ele consiga fazer com que o corpo ajude, com que a expressão facial, o tom de voz dele corrobore com o que ele está falando. E não só o corpo fala, né, Natália? Mas é preciso ter cuidado com o tipo de roupa que você vai, por exemplo, se apresentar para uma entrevista de emprego. Sim, sem dúvida nenhuma. Eu costumo dizer que, na dúvida, você não vai para nenhum excesso, né? Então, o básico mesmo, ninguém vai avaliar ali a marca da roupa que você está utilizando, mas roupas mal passadas, né, passam uma impressão negativa de desleixo, né? Você, por exemplo, colocar uma roupa inadequada, mulheres, né, colocar uma roupa inadequada. Então, vá para uma linha mais formal, básica, sem exageros e não tem medo de errar, que vai dar tudo certo. Equilíbrio e bom senso como base, né? Sem dúvida. Vamos para o próximo tópico, vamos ver aqui? Tem isso. Qualquer coisa serve. É muito comum ver isso, muitas das vezes, na entrevista, né, pessoalmente, do candidato. Ele está tão desesperado atrás de uma chance do mercado que o que vier ele está pegando, isso pode depor com outro candidato. Sim, e quem está do outro lado até entende, né? Nós sabemos que existe hoje uma realidade, muitas pessoas desempregadas e as contas elas não esperam. Mas é necessário que o candidato ele tenha uma estratégia na hora de colocar isso. Então, imagina que eu posso, no meio de uma entrevista, me colocar à disposição para aprender um desafio, mas sem falar assim, olha, qualquer coisa, eu quero trabalhar. Tem muita gente que fala isso, né? E você pode, de repente, falar, olha, a minha área é a área que eu gosto, a área que eu tenho experiência, é a área administrativa, mas eu estou disposta a trabalhar numa outra oportunidade se você tiver, eu aprendo rápido, eu quero realmente aprender algo novo. Então, é uma estratégia que você pode utilizar de maneira que você não se desvaloriza, né? No momento que eu falo assim, qualquer coisa, parece que eu não tenho algo que me destaca, né? Que me evidencia. Vamos para o próximo tópico, gente? Saber mais sobre a empresa que pretende trabalhar, isso pode fazer diferença? Faz diferença, sim, e hoje é tão mais fácil, você tem aí a rede social, a internet.
para você pesquisar, buscar saber o que é aquela empresa, né, de onde ela veio, por que ela começou. Então, eu costumo dizer que a entrevista é um momento de paquera, então imagina que você está ali na entrevista final e o recrutador ou o dono da empresa percebe que você não teve cuidado de saber mais sobre ele, de saber o que te encantou para que você estivesse ali buscando uma oportunidade. Então, no momento que você diz, eu pesquisei na rede social, eu vi que você começou, né, pequeno, hoje você já está maior. Então, isso gera um ambiente favorável para o candidato, sem dúvida nenhuma. Bom, na hora da entrevista tem muita gente que acaba ali incorporando ali um personagem, né? A gente vai ver agora no próximo tópico se isso é recomendado ou não. Olha só. Essa coisa de criar um personagem, né? Chega uma hora que o entrevistador, porque são dois momentos, como você falou, um com um especialista, o recrutador ali, e outro muitas vezes com o dono da empresa, né? Alguém que representa a empresa. Chega uma hora que a máscara vai cair? Sem dúvida. Todos nós utilizamos de personas, né, ao longo da nossa vida, até durante o dia, dependendo dos papéis que nós desempenhamos, sem dúvida. Mas na hora de uma entrevista de emprego, você precisa encontrar uma linha de equilíbrio para que você não demonstre ser quem você não é e para que você também não cometa o que a gente chama de sincericídio, né? E, eu sou assim, e de repente você acabar falando algo que não vai ser positivo para a sua imagem. Então, você precisa ali ter honestidade, se perguntarem algo que você não sabe, olha, eu realmente não sei, eu não tive experiência nessa área, e você consegue conduzir de uma forma mais tranquila. Para fechar, Natália, tem muitos candidatos que a gente levaria uma hora aqui falando sobre isso, mas nosso tempo é curto. Tem muitos candidatos que antes de entrar na empresa já começam a criticar a empresa que eles estão tentando entrar, né? Fazem diversas críticas no momento da entrevista. Isso não é recomendável, né? Não. Muitos candidatos passam por experiências. A gente vê que, às vezes, é verdade mesmo, o candidato passou por uma situação traumática em outra empresa. Mas, como eu costumo dizer, tem coisas que não cabem no momento da entrevista. Então, na hora que perguntarem, uma das perguntas mais comuns é por que você saiu da empresa que você estava trabalhando, né? E nesse momento você pode colocar isso de uma forma que você não denigra a imagem da empresa e que você não faça com que aquele novo contratante faça perceber que você de repente é alguém que quando sair de lá também vai falar mal da empresa. O próximo dele. Serei eu. Exatamente. Natália, obrigado pelas dicas extremamente valiosas aí. Obrigado pela entrevista aqui no nosso quadro Trabalho e Emprego. Tá Obrigada a você pela oportunidade. Obrigado. Olha, gente, o presidente da Federação dos Municípios, Erlânio Xavier, reuniu prefeitos do estado para discutir sobre o Fundo de Participação dos Municípios, que foram bloqueados ou retirados pela Receita Federal em algumas cidades aqui do Maranhão. Vamos ver a reportagem. O encontro reuniu prefeitos, procuradores e contadores dos municípios maranhenses. Na pauta, o bloqueio de verbas por parte do governo federal. Muitos gestores, não só no Maranhão, mas em todo o Brasil, estão passando por dificuldade financeira. Muitos estão em dívida com o funcionalismo público, sequer estão conseguindo pagar a folha de servidores. A gente está passando por uma dificuldade muito grande com a situação que o país está vivendo aí nos últimos 3 anos. E a gente conta com esse apoio da FAMEM para interagir entre as prefeituras e o Ministério Público e a Receita Federal para que a gente possa fazer um trabalho em conjunto e todos levarmos o melhor para os nossos munícipes. Estamos aqui em uma reunião com a FAMEM, agradecer o apoio da FAMEM aos prefeitos que vêm sofrendo essa situação. Nós tivemos nosso recurso bloqueado dia 10 e dia 20, onde, estando caindo regularmente, já está tendo problema com a administração, imagina só, sofrendo esse corte, esse bloqueio das verbas do nosso município. Mas temos certeza que através da FAMEM, através dessa união aqui, nós possamos buscar uma solução para que assim possamos ter uma sobrevida através do nosso município. A reunião foi organizada pela Federação dos Municípios do Estado do Maranhão. Na oportunidade, assessores jurídicos da FAMEM puderam tirar dúvidas a respeito da retenção ou bloqueio de verbas relacionadas ao Fundo de Participação dos Municípios. As cidades, por exemplo, que dependem exclusivamente do repasse do FPM. Nesses últimos 15 dias, os municípios sofreram com esses bloqueios, retenções feitos pelo INSS de débitos passados, débitos que vieram de outras gestões e que agora a Receita está recolhendo e recolheu, inclusive teve município que teve 90% do FPM retido, ou seja, impactando diretamente no município, principalmente esses municípios pequenos em que não possuem recursos próprios, ou seja, deixaram de fazer os pagamentos devidos, alguns prefeitos deixaram de fazer pagamentos inclusive de folha e impacta diretamente no município. Uma comissão será formada na FAMEM para fazer uma viagem até
até Brasília. Na agenda está prevista uma reunião com o secretário executivo do Ministério da Economia. Reunião proveitosa, conversamos aqui com os prefeitos, com os procuradores do município. Estamos marcando uma ida a Brasília para a semana, junto à nossa bancada federal e os nossos senadores, para reforçar e sabemos das dificuldades que os municípios vêm passando. Então é importante essa união e correr atrás aí para que possa até recuperar esses recursos aí pela receita que foi bloqueada dos municípios. Nosso comentarista de política, John Coutrin, já está comigo aqui. John, bom dia para você. Bom dia a todos. Ô John, Haddad, Flávio Dino e Boulos pedem um afastamento do ministro Moro? Isso, Adalberto. Divulgaram carta ontem, uma carta conjunta, né? O Haddad, do PT, esse candidato a presidente da República, o Boulos, Guilherme Boulos, do movimento do Sem Teto, Movimento Sem Teto, Trabalhadores Sem Teto, assinaram essa carta junto com essa nota, junto com outros políticos, né, de diversos partidos. Eles pedem, em síntese, Adalberto, eles pedem aí o afastamento do ministro Sérgio Moro, do procurador Dallagnol, né, e manifestam também solidariedade ao jornalista Glyn, ali da Intercept, por conta, né, da ameaça, inclusive, do presidente Jair Bolsonaro, por conta de uma portaria que foi divulgada em relação à expulsão sumária de estrangeiros que provoquem ameaça ao país. Então, por conta dessa portaria, o presidente já explicou que não cabe ao Glyn, mas por via das dúvidas, por precaução, eles assinaram essa nota ontem, Adalberto, aí pedindo, portanto, o afastamento deles, o governador Flávio Dino, junto com o Boulos e o Haddad, e também, claro, a Sônia Guajajara, também a maranhense, né, do PSOL também, assinaram essa nota por conta disso. Ô John, como é que foi essa reunião do MDB com a presença do senador Zé Sarney? Bom, a gente traz detalhes, Adalberto, dessa reunião que aconteceu ontem. De repente, né, foi divulgada nas redes sociais essa imagem aí, do ex-senador José Sarney, na sede do MDB, ontem aí, numa reunião que está presente o próprio João Marcelo, deputado federal João Marcelo, o ex-senador João Alberto. Nessa reunião, Adalberto, o que o MDB trata neste momento? O MDB se organiza para as eleições do próximo ano. No próximo ano, o MDB planeja eleger de 2 a 3 vereadores, planeja colocar o Vitor Mendes, ex-deputado federal Vitor Mendes, como candidato a prefeito. Claro, se isso ele quiser se viabilizar, e também planeja aí disputar prefeituras em outros municípios. Aqui em São Luís, os vereadores que disputarão, Adalberto, os principais, né, o André Campos, que é o presidente da diretório municipal, e o Alan Paiva. A presença do Sarney, neste momento, não se tratou de política, né? Ele foi apenas ali visitar o ex-senador João Alberto, tratou sobre, quando perguntado sobre política, né, sobre o encontro que ele teve, o Sarney, com o governador Flávio Dino, e também sobre o governo Bolsonaro, se desvencilhou, né, tergiversou, não quis falar de política, disse que era uma pergunta difícil comentar sobre o governo Bolsonaro. Ele apenas falou de fatos passados, histórias, aquilo que ele gosta de fazer, da ditadura. Mas a gente apurou, claro, que o MDB pretende, então, aí, lançar o Vitor e a presença do Astro de algum vereador Astro. O Astro aí, ele estava lá, se colocou à disposição do partido para ser candidato a prefeito. O MDB até aceita discutir o nome do Astro a prefeito, mas os vereadores, né, os candidatos a vereadores não aceitam a entrada dele, de um vereador em mandato. Por fim, a gente ficou sabendo também que a Rosiana Sarney não foi convidada para ser candidata a prefeita de São Luís. A Rosiana não quis, ela vai ser candidata a deputada estadual nas próximas eleições de 2022. E o senador João Alberto deve ser também candidato a vereador na cidade de Bacabal no próximo ano. Obrigado, John. Um ótimo dia para você. Obrigado, Alberto. Até amanhã. Obrigado, John. Bom Dia Maranhão fica por aqui, mas amanhã tem mais, hein? Nesta quarta-feira, no quadro Bem Viver, nós vamos falar sobre o aumento no número de obesos no Brasil e sobre algumas alternativas para uma vida mais saudável, como, por exemplo, a cirurgia bariátrica. Amanhã, hein? Outras notícias você confere no nosso portal MA10. A todos um ótimo dia. Amanhã a gente se encontra imagens do trânsito da capital para encerrar. Retorno da Coama, imagens ao vivo da capital maranhense para encerrar hoje. Amanhã a gente se encontra às 7. Até lá.